Sexta-feira, 8 de julho de 2011, veja os destaques da edição de hoje do SBT News. Polícia Federal investiga esquema de desvio de verbas na Prefeitura de Barra Velha. Chapecó registra 3 homicídios nas últimas 24 horas. Segundo a polícia, os motivos são praticamente sempre os mesmos. A maioria deles são por acertos de conta. Suspeita de suicídio. Encontramos a senhora em óbito na calçada da entrada do carro do prédio e sem sinais vitais. Moradores de rua encontram atenção especial no inverno. De acordo com a Defesa Civil, até agora foram registradas 2 mortes em decorrência do frio em Santa Catarina. E veja a previsão do tempo para o fim de semana, agora no SBT News. Boa noite. Em Barra Velha, no litoral norte do estado, o prefeito e mais 5 acusados de desvio de verba pública foram afastados dos cargos ontem à tarde pela Polícia Federal de Joinville. Segundo a Polícia Federal, recursos do governo teriam sido desviados pela administração do município. Em 2010, o município recebeu aproximadamente R$1 milhão para atender as famílias que foram atingidas pelas cheias, né? E até hoje essas famílias estão com a marca d'água dentro de casa e não receberam o recurso que seria destinado exclusivo para atender as pessoas que sofreram com esse desastre natural. Desde o ano passado, a administração está sendo investigada por uma CPI instaurada na Câmara de Vereadores. O Ministério Público Federal instalou um procedimento investigativo e, através desse procedimento, hoje estão se apurando 21 fatos, pelo que a gente tem informações preliminares, que culminaram no afastamento do prefeito, no afastamento do procurador jurídico da Prefeitura e de alguns outros assessores. De acordo com a Operação El Ninho da Polícia Federal, as irregularidades começaram em 2008, quando o atual governo assumiu a Prefeitura de Barra Velha. Nós conseguimos medidas cautelares junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou o afastamento preventivo do prefeito, do presidente da Câmara e de 4 secretários municipais, que a partir de então não poderão mais ter nenhum contato com a administração pública naquele município. Ninguém foi preso. Documentos públicos e pessoais dos suspeitos envolvidos foram levados à delegacia da Polícia Federal em Joinville. A decisão no sentido de que eles não podem praticar nenhum ato referente à administração pública e não vão poder ter contato com nenhum servidor da administração, a não ser via procuradores legalmente habilitados. E a Justiça Federal determinou o afastamento de 6 suspeitos. O presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Tavares, os parlamentares Eurico dos Santos e o irmão dele, o assessor jurídico Eurídice dos Santos, o secretário do Planejamento, Marcelo Metelski, o presidente da Fundação Hospitalar, Alzeniro José da Silva, e também o prefeito, Samir Matar, do PMDB. Uma mulher morreu depois de cair de um prédio em Criciúma, no sul do estado. A Polícia Civil da região deve investigar o caso. A idosa de 71 anos caiu da janela do 7º andar de um edifício localizado na área central da cidade na tarde de hoje. A ocorrência mobilizou a guarnição do Corpo de Bombeiros da região. Encontramos a senhora em óbito na calçada da entrada do carro do prédio e sem sinais vitais. Ela estava sem sinais vitais, com otorragia, afundamento de crânio. A vítima estava no apartamento da filha desde terça-feira. A mulher morava com o marido de 55 anos em Balneário Arroio do Silva. Segundo os vizinhos, a idosa foi avistada minutos antes do acidente, sentada na janela de um dos quartos do apartamento. Diz aos familiares que parece que ela tinha problema de depressão e a suspeita é que ela se jogou do lado do 7º andar. De acordo com a polícia, havia marcas de arranhões na janela. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que agora vai investigar o fato. O litoral norte de Santa Catarina recebe, neste final de semana, a 6ª edição internacional do Anjos Guard Fest. É o evento que reúne em um encontro as Forças Armadas do Brasil e que vai ser realizado em Balneário Camboriú. Quase dá para imaginar aquele monte de gente que circula entre carros do Exército, helicópteros da Aeronáutica e todo esse cenário aí que lembra as Forças Armadas de nosso Brasil. Mas fica só no quase, porque todas essas lembranças são de 2010, quando o Anjos da Guarda Fest realizou a 5ª edição. Nesta sexta-feira foi dia de trabalhar, para amanhã sim estar tudo pronto. Um
um dia antes de começar o evento e esse é o cenário que nós encontramos. Neste lado, o pessoal da organização trabalhando nos detalhes finais. Nós também encontramos aqui soldados da Brigada Paranaense, da Marinha, que já chegaram na estrutura aqui do Anjos da Guarda Fest. Então, muito trabalho pela frente da organização nos últimos detalhes, mas expectativa positiva para um grande dia amanhã. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, todos virão com um atrativo a mais, né? Teremos o navio da Marinha, o pessoal da Brigada Paranaense, viaturas militares antigas, e a gente vai ter um ambiente muito temático, muitos cenários, os helicópteros, então vai ser um momento bem gratificante para todo o público. Sim, para matar a curiosidade deste ano, só temos a Brigada Militar do Paraná que chegou ao local, mas o comandante Turra, que representa a unidade que participou de várias missões militares, garante: muita coisa vai mudar até amanhã. A nossa homenagem também ao pessoal da FEB, que lutou na Segunda Guerra, e a todos os soldados de paz, né? Os Boinas Azuis. O Anjos da Guarda Fest, na edição de 2011, conta com a participação de mais de 500 militares. O acampamento do evento fica na rua 4.800, na Avenida Atlântica. E em São Bento do Sul, também norte do estado, acontece a Feistock, uma feira de móveis e decorações onde o cliente pode encontrar até 70% de desconto nos produtos expostos. Quem está na Promosul, o local onde acontece o evento, é a repórter Emily Souza. Boa noite, Emily. Boa noite a você que está em casa. Nossa equipe mais uma vez aqui em São Bento do Sul, fazendo a cobertura da Feistock 2011. Aqui ao meu lado o Júlio, ele que é um dos organizadores. Boa noite, Júlio. O evento que está acontecendo aqui na Promosul, onde as pessoas vão conseguir vários descontos em diversos setores, né? Exatamente. O consumidor pode vir aqui com a tranquilidade que vai encontrar realmente o que a gente anuncia, né? Descontos de até 70%. Como são fabricantes e lojistas que estão aqui com produtos de primeira linha e não tem muito aquela questão de atravessador, então eles podem fazer um preço bem caprichado, e a feira tem muita concorrência interna, então dá para chegar e pechinchar um bom preço aqui, com certeza. Bom, o que é legal também relembrar que as pessoas que estão terminando o seu apartamento, que ainda está em construção, vários expositores aqui, eles trabalham com venda planejada. O que é isso? Você acerta o preço com o expositor e depois ele entrega na sua casa. Com certeza. O pessoal tem um prazo muito longo também para pagamentos. Aqui alguns têm com financeiras, né? Já quer comprar com mais prazo. Está um pouco apertado agora, né? Já quer reservar aquele imóvel que muitas vezes é exclusivo aqui do momento, né? Para ter no seu apartamento daqui a alguns meses, pode vir tranquilamente, com o pessoal aqui é de total confiança, de credibilidade, e vai estar entregando para você no período que você tiver a necessidade do produto em casa, né? E segundo os meteorologistas, esta foi uma das semanas mais frias dos últimos anos em Santa Catarina. E algumas das pessoas que mais sofrem com esse problema são justamente os moradores de rua. Nesta época do ano é assim: cachecol, luva, toucas e casacos. Muitos casacos. Vale tudo para driblar o frio. Mas se esta já é uma missão complicada para todos nós, imagine então para os moradores de rua, que são os que mais sofrem durante o inverno. Em Florianópolis existe atualmente apenas uma casa de apoio para receber os andarilhos. Aqui, das 30 vagas disponíveis, 28 estão ocupadas. Normalmente elas fazem o uso do álcool ou da droga, e também pela vivência nas ruas, pelas necessidades mesmo básicas de cuidado, né? Elas chegam em estado de saúde bastante precário. Boa parte dos moradores de rua que chegam à casa são encaminhados para centros de apoio a usuários de drogas. Jair foi entrevistado por nossa equipe no ano passado pelas ruas de Florianópolis. Atualmente ele está numa situação bem melhor. Que antes eu viveria bebendo, enchendo a cara, usando droga. Graças a Deus hoje eu parei de usar. Aqui não é estabelecido um tempo limite de permanência. Além de causar sofrimento, a estação mais gelada do ano também pode matar. De acordo com a Defesa Civil, até agora foram registradas 2 mortes em decorrência do frio em Santa Catarina, e uma terceira está sendo investigada. Uma do senhor de 60 anos que havia saído de uma mercearia foi encontrado morto fora da sua casa, e outro senhor de 42 anos que a princípio teve mal súbito e também veio morrer por hipotermia. Na próxima semana, o SBT News vai mostrar como esse serviço funciona em todo o estado, retratando assim uma realidade que poucas pessoas conhecem.
Os últimos dias, como já dissemos ainda há pouco, foram muito gelados aqui em Santa Catarina. Será que no final de semana, Ana Carolina, o tempo vai permanecer assim? Vai ser tempo bom ou não? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Desde o último domingo, os catarinenses estão convivendo com temperaturas abaixo de zero. No fim de semana, a situação pode começar a mudar. Amanhã ainda o frio deve ser intenso e o sol aparece entre nuvens, nada diferente dos últimos dias. Mas neste domingo os termômetros começam a subir e as temperaturas ficam mais amenas, quando a estabilidade deixa o tempo chuvoso no decorrer do dia no oeste e meio oeste. E nas outras áreas, muitas nuvens e chuva entre a tarde e noite. Amanhã a temperatura não passa de 18 graus em Florianópolis e 16 em Criciúma, e as mínimas são de 3 graus em Joaçaba e 2 graus em Lages. Obrigado, Ana Carolina. A seguir, governador Colombo libera verbas para o aeroporto de Correia Pinto e Chapecó registra 3 homicídios em apenas 24 horas. Até já. O governador Raimundo Colombo esteve em Lages, sua terra natal, durante todo o dia. Na agenda, dentre outros assuntos, liberou verbas para a continuação das obras do aeroporto de Correia Pinto e se encontrou também com gerentes regionais de educação de todo o estado. Veja. O primeiro compromisso na agenda do governador foi na cidade de Correia Pinto, onde autorizou a licitação para a construção do prédio do Corpo de Bombeiros e a aquisição de equipamentos de sinalização para o aeroporto, onde serão investidos R$2.900.000. Temos uma série de obras que a gente quer acelerar e entregar o quanto antes para a comunidade, inclusive aqui o aeroporto de Correia Pinto, que vai produzir um efeito muito grande no desenvolvimento da nossa região. Em seguida, o governador se reuniu em Lages com os 36 gerentes de educação do estado e com o secretário estadual de educação para definir a questão da greve e também o calendário de reposição das aulas nas escolas estaduais. Naquelas escolas onde faltarão professores, nós vamos contratar os ACTs para preencher esses conteúdos que os alunos não podem perder. Em seguida, o governador assinou ordem de serviço para a construção de um prédio no Centro de Ciências Agroveterinárias de Lages. Participou de uma inauguração em outra universidade e encerrou a agenda na Associação Empresarial de Lages, a ACIL, onde assinou a ordem de intenção de instalação de uma empresa de telemarketing, que vai gerar 400 novos empregos. É importante que essas ações se desenvolvam e que ela alcance pleno uso da sociedade e com isso possam estruturar o nosso desenvolvimento. A equipe da Divisão de Investigações Criminais de Chapecó prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira 2 traficantes de cocaína da região. Junto com os indivíduos, foi apreendida também uma menor. Jackson Roberto da Silva, de 23 anos, e Tiago Daniel Rodrigues, de 22, já haviam sido presos por tráfico. As investigações duraram 4 semanas. De acordo com a polícia, os usuários de drogas também entravam em contato com um dos acusados, solicitando certa quantidade e o tipo da droga desejada, e a menor era quem fazia a entrega e também fazia a cobrança da encomenda. O Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil, aqui na capital, apreendeu uma caminhonete recheada com maconha e cocaína na cidade de Biguaçu. A ocorrência foi na madrugada de hoje. A droga estava nessa Frontier preta. A caminhonete furou uma blitz da própria DEIC na BR-101 em Biguaçu, região da Grande Florianópolis. Recebendo disparos dos policiais, o condutor só parou depois que os 2 pneus traseiros foram atingidos. Ele então saiu do automóvel e ainda conseguiu fugir. A caminhonete foi alvejada, parou cerca de 200 a 300 metros após a barreira. A pessoa que estava conduzindo se embrenhou no mato, fugiu e se embrenhou no mato. Aí nós trouxemos essa caminhonete para cá e localizamos essa droga no interior da caminhonete. Foram apreendidos 50 quilos de maconha e 13 quilos de cocaína. A polícia ainda não sabe de onde vinha ou para onde ia a droga, mas suspeita que iria abastecer a região da Grande Florianópolis. A caminhonete era roubada e possui registro de furto em Curitiba. As placas são da cidade de Goianésia, no estado de Goiás. O condutor continua foragido. Eu vou manter uma equipe até hoje, final de tarde ali, e vou encerrar. Um menino de 2 anos e meio morreu em casa após ser atendido e liberado em um hospital na Serra Catarinense. Além desse descaso, o corpo da criança demorou mais de 10 horas para ser recolhido para a autópsia. Pedro Henrique morava com a avó aqui nesta casa no bairro Santa Helena. Há 2 anos passou por uma cirurgia no fígado
e há 3 meses teve apêndice retirada. Mesmo sentindo-se mal e com este histórico, o menino foi liberado após consulta médica. Pedro Henrique deu entrada nas dependências do hospital e permaneceu por pelo menos 2 horas, onde foi examinado, medicado e posteriormente liberado. Os diretores da instituição afirmam que não tem responsabilidade sobre a morte da criança, já que o menino foi atendido e liberado sem a necessidade de internação. De madrugada, ela disse que ele gemia, estava acho que com dor no estômago e tal, mas ela medicando, né? Deu paracetamol, ela mandou dar se tivesse dor, febre e o Plasil para vômito. Aí de manhã ela constatou que ele estava gelado, ela disse ele está gelado. Aí o SAMU veio e constatou que já era óbito, tinha falecido. Depois de constatada a morte, o corpo ainda ficou por mais de 10 horas no sofá da sala até ser liberado para autópsia. Segundo informações do IGP, nestes casos a remoção do corpo só pode ser feita após liberação judicial, o que só aconteceu no fim da tarde. Que absurdo. Um inquérito já foi aberto para a investigação se houve ou não negligência médica. O fato do corpo ter ficado por mais de 10 horas aguardando remoção também deve ser analisado. O laudo da autópsia sai dentro de 90 dias. 3 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas em Chapecó, no oeste do estado. Segundo a polícia, a maioria desses crimes está acontecendo por conta de acerto de contas no tráfico de drogas. Um dos homicídios ocorreu nesta rua do bairro Bela Vista, às 5h30 da manhã desta sexta-feira. Segundo testemunhas, uma motocicleta estava seguindo um carro, quando os 2 ocupantes da moto começaram a fazer disparos contra o motorista do automóvel. Gelson de Moraes, de 26 anos, foi atingido pelos tiros e faleceu no local. Ele é típico homicídio de acerto de contas, né? Ele foi atingido somente por um disparo de arma de fogo, e esse disparo de arma de fogo foi na face. Muito bem, vamos falar agora com Luiz Carlos Prats, mas depois dos comerciais. Até já. Bom, agora sim, vamos ao comentário de Luiz Carlos Prats. Boa noite, Prats. Boa noite, Marcelo. O Marcelo já deve ter notado, todos nós já notamos, que o frio é civilizatório. Que os povos que convivem mais longamente com o frio são mais civilizados que os povos dos climas mais quentes, os tropicais, por exemplo. Agora, eu gostaria de pensar o seguinte: estamos vivendo uma temporada de baixas temperaturas e estamos diante de um fim de semana e os jovens catarinenses estão saindo, presumo, estão saindo de umas férias especiais e extremamente longas, a greve dos professores. Será que leram? A civilização se começa, se estrutura em cima de livros. Fim de semana, frio lá fora. Os povos, habitualmente, que convivem com o frio, são mais afeitos à boa música, ao teatro, à literatura, às artes de um modo geral. Os tropicais vão para a praia. Os tropicais não têm ideias. Os civilizados têm. Então, será que os pais, durante as férias dos alunos, férias sim, professores grevistas estavam em férias, porque não trabalharam, e alunos estavam em férias, porque não tinham aula. Será que os pais mandaram os filhos ler, se qualificar para o retorno às aulas, para o investimento futuro no mercado com pessoas de qualidade, com recursos intelectuais, com boa memória, com possibilidades de ter o que evocar para uma conversa, para uma escrita de qualquer sorte? Claro que não. Então estamos diante de mais um fim de semana em que, como tropicais, vamos lamentar o frio. Se fôssemos civilizados, pegaríamos um livro. Depois de quase 40 anos de existência, o Cefid, o Centro de Ciências de Saúde e Esporte da UDESC, pode mudar de endereço. E para evitar que o centro não seja retirado do bairro Coqueiros, aqui na capital, a direção do local enviou um pedido à Câmara de Vereadores de Florianópolis. Veja. O Cefid é um dos 12 centros da UDESC espalhados pelo estado. Aqui em Coqueiros, além dos cursos de graduação e pós-graduação, são realizados projetos de extensão que atendem a mais de 1.000 pessoas. Um exemplo é este núcleo de cardiologia e medicina do exercício. O núcleo de cardiologia, fazemos um trabalho de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Atendemos pacientes, a maioria cardiopatas, que passaram por cirurgias cardíacas, hipertensos severos, diabéticos, ou pacientes com fatores de risco, como obesidade, o próprio sedentarismo, dislipidemias. Ao todo, mais de 250 pessoas recebem atendimento gratuito neste núcleo.
como é o caso do aposentado Lauro e também do designer Carlos. Após o infarto que eu tive, não foi fulminante, mas foi um infarto brabo que eu tive, e fui recomendado para fazer esse desenvolvimento aqui de exercício aqui na UDESC. Já estou aqui há 13 anos e graças a Deus já me livrei de uma série de outros problemas. Antes de vir para o Cefid, eu tive um problema, uma isquemia cardíaca, e não podia caminhar 100 metros. Hoje em dia eu faço 8, 7 quilômetros nas minhas caminhadas diárias. E com tantas atividades, a estrutura do centro ficou pequena demais, e isso pode fazer com que o Cefid seja transferido de local. E para evitar que isso aconteça, a direção do centro enviou um pedido à Câmara de Vereadores de Florianópolis para que seja realizada uma mudança no plano diretor e assim permitir a construção de novos andares no terreno onde o Cefid está localizado atualmente. Então a gente encaminhou para a Câmara Municipal de Vereadores, sensibilizou os vereadores para tentar conseguir uma alteração do plano diretor aqui, especificamente para a área do que se encontra o Cefid. Tem que ficar muito claro para a comunidade que o que a gente está pedindo é simplesmente para o terreno do Cefid aqui em Coqueiros. O pedido agora segue sendo analisado pela Câmara de Vereadores da capital e dentro de um mês deve ser realizada uma audiência pública para definir o futuro do local. E na série Desaparecidos, Busca Sem Fim, apresentada às sextas-feiras pelo SBT Meio-Dia, o destaque desta vez é o garoto Alexandre Felisberto de Almeida. Este menino estava brincando com outro garoto quando um homem se aproximou com balas e fez com que Alexandre entrasse em um veículo não identificado no dia 22 de agosto de 2004. Desde então, a família nunca mais teve nenhuma notícia. Se você tem alguma informação, entre em contato com o telefone que aparece aí no seu vídeo. O telefone é 048-3281-4200 ou no e-mail desaparecidos@ssp.sc.gov.br. O SBT News termina aqui. A todos uma boa noite. Obrigado pela companhia. Veja agora o SBT Brasil e um excelente final de semana. Tchau.